Esporte, muito boa tarde, uma ótima segunda-feira. Pelos meus trajes, vocês estão vendo que estou falando diretamente de Miami Beach, porque aqui o Brasil irá enfrentar a Escócia na quarta-feira. Então já chegamos aqui em Miami, estamos devidamente trajados para apresentar o programa diretamente aqui da praia, diretamente de Miami Beach. Mas ó, eu não sou o único brasileiro que chegou aqui em Miami não. A gente vai colocar aí para vocês essas imagens. Olha só o tanto de brasileiro que tem aqui em Miami, né? Já tem muitos brasileiros que moram aqui em Miami e vários outros brasileiros que vieram do Brasil para apoiar, para torcer para nossa seleção. E olha só, a areia completamente tomada aí pelo Movimento Verde e Amarelo, que organizou mais uma vez esse bandeiraço aí. Então tá bonito demais ver a festa brasileira por todas as cidades que a gente está passando aqui nos Estados Unidos. Inclusive, a seleção brasileira está treinando agora, neste momento. A gente vai até colocar aí umas imagens, né? Então, o Globo Esporte está rolando ao mesmo tempo que a seleção está treinando. Olha, vocês viram aí o Carleto Ancelotti, jogadores entrando, Neymar com o grupo. É sempre bonito de ver, sempre dá aquela expectativa, sempre dá aquela emoção ver o menino Ney com a camisa da seleção, todo mundo naquela expectativa. E daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da seleção brasileira. Bom, como vocês sabem, eu tô apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão ali, acabou não passando muito bem, mas só que ele tá tudo certo agora com ele, tá? Escobar, meu irmão, um beijo, realmente o calor tá brabo aqui nos Estados Unidos, então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar, um beijo, meu irmão. Bom, vamos continuar com o nosso programa aqui, a gente vai falar da Argentina. Hoje tem Argentina e Áustria, a gente vai ao vivo para Dallas agora, porque hoje, 1h35 da tarde, tem Messi aqui na tela da Globo. E o Marcelo Correge, ao vivo de Dallas, vai trazer as informações dos hermanos. Boa tarde, Correge. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Olha só, Fred, o clima aqui no estádio de Dallas, argentino chegando em peso, todos na expectativa de ver o 17º gol de Messi em Copas do Mundo para se isolar na artilharia histórica dos mundiais, deixando o alemão Miroslav Klose para trás. Olha, a gente ainda não tem as escalações dos dois times, de Argentina e Áustria, que vão entrar em campo, mas a tendência é que a Argentina tenha aquela mudança na direita com a saída do Montiel e a entrada do Molino, Montiel machucado, e no ataque a permanência do Lautaro Martínez, porque o Julián Álvares ainda não está com 100% das condições. E no time da Áustria, o Arnautovic, que foi reserva na vitória por 3-1 sobre a Jordânia, deve ser titular, Fred. Boa, Correge, obrigado pelas informações. Agora vamos falar da nossa Celeste, da nossa seleção, Felipe Brizola. Traga pra gente as informações da seleção. A gente mostrou aqui o Neymar com um uniforme de treino. E aí, vai dar pra ele jogar? Boa tarde, meu querido. E aí, Fred, tudo bem? Boa tarde. Olha, segundo o Ancelotti, sim, como a gente pôde ver, segundo dia que ele treina sem limitação. Mas vamos falar um pouquinho do Rafinha, né? No treino que a gente acabou de acompanhar, na verdade, o começo dele, não deu para ver o Alisson, que está fazendo controle de carga, ficou na academia, mas a CBF disse que está tudo ok. E é a primeira atividade sem o Rafinha no campo, né? Ele tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não tem uma previsão de volta, né? Segundo a CBF, o staff do jogador fala que ele pode talvez retornar ali em 15 dias, isso daria nas oitavas de final. A saída dele abre espaço na equipe e o Carlos Gil conta pra gente. Para uma ausência certa, algumas alternativas a serem consideradas. Quem será o substituto de Rafinha? Eu acho que tem alguns jogadores, né, que a gente já está na mente, como o Luiz Henrique, o Ryan. Quando o atacante do Barcelona sentiu a lesão na coxa direita contra o Haiti, entrou o Ryan, que admitiu ter sentido o nervosismo da estreia numa Copa. Um jogador muito jovem, primeiro jogo de Copa do Mundo, um jogo importante, onde a seleção estava sendo muito cobrada, exigida. Já diante do Marrocos, na estreia, Luiz Henrique ocupou a faixa direita do ataque quando entrou no segundo tempo, substituindo Lucas Paquetá. Mas não necessariamente a escolha vai se restringir a esses dois candidatos. Vamos congelar essa imagem. Além de Luiz Henrique e Ryan, outras opções possíveis. Martinelli, também atacante. Danilo Santos, que poderia ser usado numa formação reforçando o meio-campo e deixando Paquetá um pouco mais à frente. É uma dúvida pro professor, é ele quem decide, mas acho que independente de nomes, está todo mundo muito bem preparado para entrar e fazer o seu melhor. Dessa vez sem surpresas ou necessidade de mudar um jogo. Mas seja qual for o escolhido, será preciso mostrar serviço desde o primeiro minuto.
Afinal, Rafinha sempre foi um dos titulares absolutos, sempre que esteve à disposição. Quando ficou fora por lesão, nas datas FIFA de outubro e novembro do ano passado, Estevão jogou. Já sem Estevão, contra a França e a Croácia em março, a escolha foi Luiz Henrique. Acredito eu que vai jogar o Ryan, é um jogador de características diferentes. Eu acho que a seleção não vai perder tanto com a ausência do Rafinha. Quem ficar com a vaga já sabe que a oportunidade não será por apenas uma partida. Uma boa atuação pode garantir presença também no mata-mata, já que Rafinha ainda não tem data para voltar a ter condições de jogo. Muito bem, então a gente vai ficar de olho. Vamos voltar a falar um pouco mais do Neymar. O jogador se machucou lá no dia 17 de maio, né? Às vésperas da convocação, ficou 30 dias sem praticamente ir para o campo, mas ele, de fato, agora não tem mais nenhuma limitação. Passou aquela transição física, que é quando o jogador vai para o campo, mas ele não está no mesmo ritmo dos atletas. Fica treinando em separado, isso não aconteceu mais. O técnico Carlo Ancelotti garantiu que ele vai para o jogo. Vamos ver qual vai ser o papel. Claro que ele deve começar no banco de reservas, mas quem sabe já pode ganhar alguns minutos. Agora, enquanto o Neymar não ocupou esse espaço de protagonismo, vamos dar uma olhada nos atletas que têm feito isso muito bem. Falando para teste, então, 3, 2, 1, alô, alô, teste. São 39 dias. Diariamente, o nosso trabalho é fazer o torcedor mais distante se sentir quase dentro do campo, diante do treino da seleção. Você já reparou que nessas imagens tem sempre alguém ajudando alguém? Lado a lado ou no outro hemisfério, ninguém faz nada sozinho. Queria colocar esse sinal para gravar, por favor. Para cumprir as próprias tarefas, um depende do outro. Talento, técnica, foco, disciplina são fatores importantes em qualquer profissão. Mas quem trabalha em equipe conhece um outro ponto muito importante. Entre amigos, o trabalho rende mais. Paquetá e Vini Júnior são um exemplo de que essa verdade vale dentro do campo também. Nos treinos do Brasil em Morristown, os dois estão sempre por perto, repetindo uma rotina da vida inteira. Um nasceu na ilha que lhe dá o nome artístico. O outro em São Gonçalo, crias da Baía de Guanabara. Se conheceram mesmo no Flamengo, onde Paquetá, 3 anos mais velho, recebeu aquele menino que já era chamado de craque. A gente tem uma amizade muito bonita de muito tempo e a gente criou esse laço desde a época de Flamengo. Sem dúvida alguma, estar com ele aqui na seleção, tá vivendo mais uma Copa do Mundo, é especial demais para nós. Os sinais dessa amizade estão nos números. Quando voltou para o Flamengo, Paquetá adotou a camisa 20 em homenagem ao Vini, que, aliás, na última Copa, usou a 20 do Brasil, que o amigo está usando agora. Para o bem da seleção, essa amizade se manifesta com a bola rolando também, como no terceiro gol contra o Haiti. Para eles, deve ser maravilhoso levantar a cabeça por um segundo e ver que o amigo está ali, exatamente onde deveria estar. A torcida brasileira pode contar pro que der e vier com a amizade dos dois. Baita VT do amigo Pedro Bassan, é sempre uma poesia ele aqui no Globo Esporte. Vou chamar um outro amigo meu agora que tá ao vivo, que é o Edgar Alencar. O Ed, que tá em território inimigo, tá no hotel da Escócia. Ed, traga as informações do nosso adversário de quarta-feira, meu querido. Boa tarde. Fredão, boa tarde para você, prazer falar contigo. Território do adversário daqui a pouquinho, né, Fred? Porque pela manhã os escoceses ainda treinaram em Charlotte, na Carolina do Norte, né? A base da seleção escocesa aqui nos Estados Unidos. Depois eles vêm aqui para Miami, de onde a gente já fala também. E a gente ainda vê as ruas calmas aqui, nessa quente Miami, mas que as autoridades locais projetam aqui pelo menos 20 mil escoceses. Então você já mostrou no começo do Globo Esporte uma grande festa brasileira que temos aqui em Miami. Então vamos projetar aí uma partida de quarta-feira muito animada, até porque os escoceses, Fred, gostam de repetir uma frase que vem de uma música que eles adotaram como um hino antioficial desde a Eurocopa de 2024, que é a seguinte: No Scotland, no party. Sem Escócia não tem festa. Eles estão muito animados e incentivando o time, até porque a Escócia volta a disputar um Mundial depois de 28 anos. A última participação foi lá em 98, Fred. Boa, Ed, realmente estou vendo bastante escocês aqui com a camisa, com a saia, né, o kilt, que é tradicional dos torcedores escoceses. E Ed, a gente está aqui em Miami, né? Ontem você presenciou Uruguai e Cabo Verde, né? Cabo Verde que é uma das histórias mais legais dessa Copa, né?
Uma linda história, né, Fred? E aprontaram de novo, né? Pela segunda vez enfrentaram uma seleção campeã do mundo. Já tinham segurado a Espanha num 0-0. Ontem seguraram o Uruguai num 2-2. O Vozinha tinha sido grande destaque na primeira partida. Virou um goleiro celebridade, milhões de seguidores. Ontem, vamos dizer assim, que não foi a noite dele. Mas os colegas atuaram bem e Cabo Verde conseguiu mais um empate, como a gente acompanha agora na reportagem. Kevin Pina. Se 14 dos 26 convocados nasceram fora de Cabo Verde, o primeiro gol do país em uma Copa do Mundo foi marcado por um jogador natural de Praia, a capital. A barreira abriu e a história foi feita. Um momento que o torcedor de Cabo Verde não vai esquecer! Mas o Uruguai buscou empate num lance em que o meia Arcanjo pedia atendimento médico. Cabo Verde queria paralisação do jogo para atendimento ao Arcanjo que estava sentindo lesão. Fiquei um pouco irritado ou chateado nesse caso, até porque o Bielsa nos ensinou a ter fair play. Também poderíamos ter metido a bola fora no momento e não metemos. Digamos que é uma mistura de erros. A virada, com Canóbio, foi só mérito do Uruguai. Canóbio vira o jogo para Celeste aqui em Miami! Mas no segundo tempo, teve lambança entre Matias Oliveira e Muslera, melhor para um estreante, na seleção das estreias. Sonhei por isto, mas não sabia que ia acontecer desta maneira. Marcar o meu primeiro gol pela seleção logo na minha estreia no Mundial é incrível. O Uruguai pega a Espanha na última rodada da fase de grupos. Quanto a Cabo Verde, não se trata mais de um time simpático com um goleiro de apelido Vozinho. O pequeno país africano depende só do próprio resultado contra a Arábia Saudita para chegar à segunda fase. Enquanto isso, aqui nas ruas de Cabo Verde, samba! Já passada meia-noite e o prometido pelos cabo-verdianos é que nesta segunda-feira ninguém vai trabalhar por aqui. É uma emoção gigantesca! Os nossos rapazes estão a brilhar. O resultado do jogo pouco importava para essa população de cerca de 500 mil de habitantes. Tudo é festa para um país que está participando de uma Copa do Mundo pela primeira vez. Só que aí veio o primeiro gol num Mundial. E eles mostraram que podiam fazer muito mais barulho. Vai, Cabo Verde! Estamos muito felizes, estamos muito contentes e vamos rumo ao máximo que puder fazer na Copa. Sabe aquele clima de Copa do Mundo que o brasileiro está acostumado a viver? Em Cabo Verde, eles estão começando a sentir e estão gostando. Só entrando no Mundial já estamos na história. Agora já vamos avançar a história. Com certeza a história mais legal desse Mundial. E ó, a gente vai pro intervalo rapidaço com essa imagem aí, ó. Lionel Messi chegando no estádio e chegando já já aqui na tela da Globo, hein? Pertinho do Globo Esporte 1035, Argentina e Áustria. Você não sai daí! Voltamos com o Globo Esporte. Arrumei uma família brasileira aqui. Faz barulho aí. Olha lá, tá vendo? A gente faz bater brasileiro tudo quanto é canto. Bom, vocês assistiram o jogo da Espanha ontem? Não. Não, é que tá com um delayzinho de leve. Mas vamos assistir junto agora? Bora. Fechou? Então se liga aí. Espanha e Arábia Saudita. É um dos nomes que mais gera expectativa nessa Copa do Mundo. Vamos, Lamine Yamal, vamos! Um fenômeno que vai completar 19 anos no mês que vem e coleciona fãs por todo o planeta. Lamine Yamal. Esse americano disse que Lamine Yamal é um craque, uma grande promessa. Para esse jovem da Guatemala, o atacante do Barcelona é incrível e será o próximo Messi. O Yamal deu para a primeira Copa do Mundo se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Ele só jogou 20 minutos no empate com o Cabo Verde. A torcida espanhola veio com a esperança de ver o astro por mais tempo contra a Arábia Saudita. E o ídolo não decepcionou. O Oyarzabal cruzou e Yamal marcou o primeiro gol dele em mundiais. O craque jogou só o primeiro tempo. O Oyarzabal foi o grande nome da goleada espanhola. Depois daquela assistência para o Yamal, ele marcou 2 vezes. Ainda teve esse gol contra do Altam Batiki, 4-0.
Espanha, enfim, estreou de verdade na Copa. E Yamal apresentou seu cartão de visitas. Ó, já tô com o pezinho na água, tô entrando aos poucos, a gente vai mostrar agora os jogos do grupo G. O Egito ganhou de virada da Nova Zelândia e a Bélgica ficou num 0-0 contra o Irã por conta do goleiro, então se liga aí. Uma defesa espetacular. Na nossa visão, foram 2 pontos perdidos. O melhor jogador da partida foi o goleiro do Irã. E o goleiro iraniano é o Beiravan. Rapaz, ele pegou tudo. Olha essa defesa que começou nesse domínio do De Bruyne. Olha isso, meu Deus do céu, colocou pra danar. Mas aí o Beiravan se esticou inteiro para defender esse chute de dentro da pequena área. Isso aí vale quase como um gol, pô. Foi essa defesa absurda aí que garantiu o empate contra a Bélgica. 0-0. No outro jogo do grupo G, Nova Zelândia e Egito buscavam a sua primeira vitória na história das Copas. E os neozelandeses saíram na frente com Surman. Mas no segundo tempo veio a virada egípcia. Primeiro com Zico, o xará do ídolo do Flamengo. E depois com o craque do time, Mohamed Salah, fazendo o segundo. E o terceiro foi dele, Trezeguet. A festa da primeira vitória do Egito começou no vestiário e continuou nas ruas de Vancouver, no Canadá. Olha aí que farra. O país africano foi a 4 pontos e lidera o grupo G. Irã e Bélgica vêm na sequência com 2 pontos e a Nova Zelândia é a lanterninha com apenas 1. Agora bora falar do grupo I. Hoje tem França e Iraque, né? Sempre bom dar notícias aqui da seleção francesa. Mas hoje, na tela da Globo, temos Noruega e Senegal, 8h40 depois da novela de Quem Ama, Cuida. E a gente, inclusive, preparou um VT para vocês para falar desse jogo. Tem Haaland contra Mané. A Noruega entra em campo hoje com a chance de alcançar uma classificação antecipada. E para vencer, conta com a máquina de fazer gols, Erling Haaland. Ele fez 2 na estreia contra o Iraque e deu uma assistência. Mas o treinador, Ståle Solbakken, não está só preocupado em atacar. É o equilíbrio. Sermos nós mesmos, mas ao mesmo tempo termos uma espécie de freio para alguns passes que normalmente faríamos, afirmou. Senegal mostrou contra a França que pode levar perigo nas transições rápidas. Conta com jogadores como o Sadio Mané no ataque, mas o time vai precisar melhorar o aproveitamento que teve no ataque no primeiro jogo da Copa. Acho que simplesmente falta eficiência, disse o treinador Pape Thiaw. A seleção de Senegal volta a esse campo do estádio de Nova York, Nova Jersey, pressionada. Uma nova derrota dificulta bastante a chance de avançar para a próxima fase. A disputa é acirrada num dos grupos mais fortes da Copa, que conta também com a favorita França. Por isso, o jogo de hoje é tão decisivo. Os dois técnicos concordam numa coisa: um jogo de Copa se resolve nos detalhes. E um erro pode ser fatal. Ainda mais quando do outro lado do campo está Haaland ou Sadio Mané. Olha, eu acho que é a primeira vez na história que um apresentador apresenta o Globo Esporte de dentro do mar. Então, tô num rolê muito aleatório. Falando nisso, ele, o rei do rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho, encontrou o Falcão, o rei do futsal, e você vai ver aqui agora. Estamos aqui no rolê do Bruxo, rodando essa Copa, de um lado pro outro. Então a gente vai nessa pegada, né? Saiu Filadélfia, chegamos aqui em Nova York ontem à noite, daqui a pouco já vamos para Miami, mas a gente sempre acha um tempinho para bater a bola, então a gente vai continuar no rolê aleatório. Abraço! Falcão é um dos maiores, ou o maior, né, de todos os tempos do futsal. E sempre que a gente tem o prazer de jogar junto, é sempre alegria, né, cara? De ter esse prazer, né, de se juntar. Nossa característica de jogar bola era parecida, então quando a gente tá junto, a gente se diverte bastante. O pessoal sempre faz muito essa comparação, né?
do jogo bonito, de poder vender o espetáculo, e hoje aqui nós vamos estar juntos, né? Ainda bem que a gente vai estar junto, mas é sempre muito especial porque a magia que ele traz, a alegria, poder juntar os dois, sempre o pessoal fala que aí é a magia completa, né? Ah, dá saudade, né? Porque eu parei muito novo. E depois só brinquei de futebol de salão nas férias, ou depois quando parei de jogar. É outra coisa, além de jogar sem compromisso, né? Jogar algo que eu fiz durante a minha adolescência, então é legal, matar a saudade é bom. Boa, Bruxo, boa, Rei. A gente vai pro intervalo rapidaço, mostrando a camisa do Messi, que já tá no jeito. Daqui a pouco a gente tem na tela da Globo, então não sai daí. Bora pro estádio lá em Dallas com Gustavo Villani e Roger Flores. Meus amigos, que prazer falar com vocês. Boa tarde. Que estileira é essa, hein, Fred? Abração pra você, garoto. Alô, alô, Brasil. Aqui Dallas. Daqui a pouquinho Argentina e Áustria valendo classificação e de quebra a garantia da liderança do grupo. Mas só em caso de vitória. A gente tem imagens, Roger, para passearmos aqui com os vestiários da Argentina, da Áustria. Messi está confirmado, acaba de sair a escalação da Argentina, 16 gols a 1 gol de se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. A Argentina joga com o seu uniforme tradicional. Roger, o cara vem para campo, 2 times que venceram na estreia, amigo. É isso, Guga. Abraço pro Fred, ele tá gostosinho lá no... Imagina só, dentro d'água, aqueles oclão. Meteu um sombreiro e mas vamos que vamos. Vamos falar desse jogo importante. Para mim, a Argentina bem favorita contra a Áustria. Deve fazer 9 pontos, mas hoje o jogo é o mais difícil do grupo, né? A Argentina tem seus craques todos à disposição, Messi em campo. Hoje ele pode bater esse recorde com 17 gols. Mas o time da Áustria pega muito, é um jogo mais difícil. Ô Fred, eu sei que você ama o Messi. Ele vai jogar 1h37, encontro marcado pra gente abrir a transmissão aqui direto de Dallas. Um beijo. Um beijo, meus irmãos. E ó, tô aqui com 2 escoceses e um brasileiro. Who's gonna win the match? Oh my God, Scotland easy peasy. E pra nós vai ser quanto? 4-0. É isso, então terminou o Globo Esporte, aquela confraternização. Tamo junto. Um beijo. Amanhã tamo de volta. E é nóis. Os diretores do Flamengo estão usando a pausa para a disputa da Copa do Mundo para avançar por reforços. Houve um encontro entre José Botto e os representantes de David Romero, atacante do Tigre, da Argentina. A reunião entre as partes foi fundamental para o Flamengo avançar na contratação do argentino, conforme informações do jornalista Guilherme Pinheiro. Durante as conversas, os agentes do atleta deixaram claro a intenção do jogador de atuar no rubro-negro. Agora, a missão de José Botto e da diretoria do Flamengo é adiantar as negociações com o Tigre, da Argentina, para que a chegada de David Romero esteja encaminhada para a próxima janela de transferências. David Romero é um centroavante de 23 anos. Vive grande fase com a camisa do Tigre. São 11 gols marcados em 18 jogos na temporada, além de 2 assistências. Os bons números ajudam a explicar o interesse do Flamengo. O argentino está avaliado pelo site Transfermarkt em aproximadamente 30 milhões de reais. Essa é apenas uma projeção de quanto o Tigre deve pedir ao clube carioca durante as negociações com José Botto. Devido à fase de David Romero, os valores podem aumentar. Por outro lado, o Tigre é um clube que se sustenta vendendo jogadores, e por isso, não deve dificultar tanto a vida do Flamengo. Pedro não tem um reserva à altura no elenco flamenguista. Por isso, há a procura por um novo atacante. A possível chegada aumentaria a concorrência e daria a Leonardo Jardim um atacante de características diferentes. David Romero é mais móvel em relação a Pedro. Ele também é mais rápido e pressiona mais. Em comparação, no entanto, perde no quesito finalização, embora tenha marcado 11 gols na temporada do futebol argentino. O Flamengo já sabia que a contratação de Thiago Almada seria uma operação complexa. Agora, o cenário ficou ainda mais difícil. Além da concorrência de clubes europeus e do interesse do River Plate, o meia argentino também entrou na mira do futebol saudita. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Germán Garcia Grova, o Al-Ahly está disposto a apresentar uma proposta de 30 milhões de dólares ao Atlético de Madrid para contratar o jogador após a disputa da Copa do Mundo. O clube saudita também prepara um contrato de 3 temporadas para tentar convencer o atleta. A movimentação acontece justamente em um momento no qual o Flamengo busca reforços para o setor de criação. A pedido de Leonardo Jardim, a diretoria trata a chegada de um meio-campista como uma das prioridades para a próxima janela de transferências.
Nos bastidores, o rubro-negro realizou uma consulta para entender a situação do argentino no mercado. O nome agrada internamente e é visto como um jogador capaz de elevar o nível técnico do elenco. A avaliação da comissão técnica é que o clube precisa encontrar alternativas para dividir responsabilidades criativas com Arrascaeta, que vem convivendo com desgaste físico e já não consegue estar disponível em todas as partidas da temporada. Apesar do interesse, a resposta recebida pelo Flamengo não foi animadora. O jogador deixou claro que sua prioridade é permanecer no futebol europeu e analisar propostas do continente após a Copa do Mundo. A entrada do Al Ahly muda completamente o panorama da negociação. O clube saudita possui poder financeiro suficiente para superar concorrentes e oferecer condições salariais muito acima dos padrões encontrados no futebol sul-americano. A estratégia dos sauditas é aproveitar a indefinição do futuro do meia para avançar rapidamente após o encerramento da Copa do Mundo. O Atlético de Madrid também vê com bons olhos uma possível negociação que represente retorno financeiro significativo. Enquanto isso, Almada segue focado na seleção argentina e pretende deixar qualquer definição para depois da competição. Mesmo diante das dificuldades, o Flamengo continua atento ao mercado. O clube entende que a contratação de um meia segue sendo fundamental para a sequência da temporada. Além da busca por um articulador, a diretoria também trabalha com a possibilidade de reforçar outras posições consideradas prioritárias pela comissão técnica, como lateral esquerdo e centroavante. No caso de Thiago Almada, a tendência é que a disputa fique ainda mais concorrida após a Copa do Mundo. Uma boa campanha pela Argentina pode aumentar o interesse de clubes europeus e tornar qualquer negociação ainda mais complicada para o rubro-negro. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O craque argentino Thiago Almada seria o melhor nome para reforçar o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.